Igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o pastor Márcio. Estamos mais uma vez nesta noite de domingo, iniciando o nosso culto. Quero te convidar a preparar o teu coração, vamos orar. Esteja abrindo a tua Bíblia aí no Salmo de número 146. Nós vamos orar pedindo que Deus nos direcione na proclamação de sua palavra, nesse culto, que possamos cultuar a Deus na beleza de sua santidade. Antes de iniciarmos o culto, os avisos, que no dia 28, sábado, teremos, 28 de novembro, nosso aniversário. O pregador convidado, o reverendo Delcio, fez parte da história desta igreja, e estará conosco. Não teremos grupos, corais, etc., por conta da pandemia, não há essa permissão. Em princípio, permanece aí a orientação de 30% da capacidade. Esperamos que até lá possamos já estar alcançando 50% e abarcar aí mais pessoas dentro da nave da nossa igreja. Mas até lá permanece esse mesmo princípio. Houve uma mudança nessa semana, a possibilidade dos idosos poderem vir à igreja. Então agora já os idosos e as crianças permanecem no templo, não está tendo atividade com elas, salinha ainda não pode, mas podem permanecer com a família dentro do templo. Também fica suspenso ainda a permanência em ambientes públicos de pessoas com doenças crônicas, como diabetes, problemas respiratórios, hipertensão e etc. E também foi vinculado no nosso grupo de igreja a necessidade dos irmãos enviar para mim ou para o presbítero Daniel as fotos que os irmãos tenham que contem a história da igreja, que você faz parte. Nós queremos colocar aí o máximo de pessoas possíveis no vídeo que o presbítero Daniel vai preparar. Então ele fazendo isso, os irmãos fazendo isso, enviando para nós as fotos, o presbítero Daniel já vai preparar aí o nosso vídeo comemorativo do aniversário para ser veiculado nas nossas mídias sociais. Estamos trabalhando junto com o conselho para ver se conseguimos a possibilidade de transmitir o culto de aniversário ao vivo. E aí a gente vai comunicando à igreja dessa possibilidade, se assim for possível até a data. Então são esses os nossos avisos, vamos orar, pedimos que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, Deus santo e poderoso, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos guarde, nos proteja e nos permita, Deus, com a orientação, iluminação e instrução do teu Santo Espírito, poder louvar-te, bendizer-te, adorar-te, ó Deus, prestar-te um culto que lhe seja agradável. Por isso te pedimos que o Senhor nos conduza em todos os atos desse culto, a fim de que ofereçamos ao Senhor, direcionados pelo teu Santo Espírito, um culto que chegue ao Senhor como um aroma agradável ao Senhor. Assim te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho e Senhor nosso, que perdão os nossos pecados. Amém. Irmão, Salmo de número 146, capítulo 146, diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia, louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes do espírito e lhes tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no seu Deus, o que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Irmãos, tempo de louvar, tempo de bendizer, tempo de adorar ao nosso Deus, tempo de glorificar ao nosso Deus. E eu quero então começar esse nosso culto louvando, bendizendo e adorando ao nosso Deus, cantando o hino do nosso inário novo cântico, o hino 28, celebração do nosso Rei e Sustentador. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam, hino eterno a ti, Senhor. Hino de número 28. Cantemos. Senhor, campos
enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és tu bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Amada igreja, agora a leitura em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. A palavra do nosso Deus diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Todos pecaram. Nós somos pecadores e carentes da graça, da misericórdia e do perdão do nosso Deus. Te convido nesse momento a que façamos, como igreja do Senhor, uma oração de confissão de pecados. Oremos. Eu vou orar aqui e você ora aí no teu lar, confessando ao Senhor os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, nossas quedas. Oremos. Pai Santo, amado e poderoso, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua santa presença. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, te pedindo que o Senhor venha com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, perdoar os nossos pecados, ó Deus, nos lavar de toda a nossa iniquidade, ó Deus, nos purificar e nos santificar no sangue bendito do teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, confessamos todos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas quedas, os nossos pecados. Aquilo que fizemos, o que deixamos de fazer, ó Deus, que desagradou o Senhor, que foi contra tuas santas e sagradas escrituras, contra toda a tua lei. Pai, em nome de Jesus te pedimos, perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos e santifica-nos. Ó Deus, pois queremos estar contigo em paz, e por isso nós confessamos os nossos pecados, porque a tua palavra nos garante que em Cristo Jesus somos perdoados. Assim nós oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus, teu Filho, Senhor nosso. Amém. Irmãos, a palavra do nosso Deus, além de dizer para nós que todos os homens pecaram, também nos diz lá em Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a promessa do nosso Deus que se cumpre nas nossas vidas com a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós somos chamados à presença de Deus para louvá-lo, bendizê-lo e adorá-lo pelo perdão que ele nos concede em Cristo Jesus. Então eu quero te convidar nesse momento a cantar o hino de número 71 do Inário Novo Cântico. Cantemos. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor.
Irmãos, ainda com o livro dos Salmos, no Salmo 146, nós lemos lá no verso 5, Salmo 146, verso 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Nós somos bem-aventurados, porque o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é o nosso Deus e tem sido nosso auxílio nas horas de tribulação. Nós queremos convidá-los então, neste momento, a orarmos de maneira intercessória pelas vidas dos nossos irmãos. Lembrando também do bem comum da nossa igreja, o sino do presbitério, as nossas igrejas irmãs, nosso conselho, nossa junta diaconal, departamentos, escola dominical. Mas também orar por aqueles que mais necessitam. O familiar da irmã Zeni, que está na UPA, está com um problema sério e corre aí o risco de amputação, né, por conta de problemas de saúde. Também pelo presbítero Onésimo, como eu já comuniquei à igreja, carece muito das nossas orações. Que Deus seja misericordioso para com ele, aplique sobre ele todos os planos, esteja Deus sendo misericordioso com ele, abreviando esse tempo de dores, de angústia. Nós não sabemos quais são os desígnios de Deus, mas confiamos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e ele há de cumprir na vida do presbítero Onésimo tudo aquilo que desde antes da fundação do mundo foi definido. Então peço que os irmãos olhem pelo presbítero Onésimo, se for da vontade de Deus curá-lo, Deus pode fazê-lo, mas também Deus querendo recolhê-lo, Deus é soberano para fazê-lo e nós o glorificamos da mesma maneira. Também pedimos oração pela irmã Iraci, pelos idosos da nossa igreja, né? Por todos eles, não vou mencionar um a um, mas por todos eles, pela Vladirene também, que está acamada, pela Sônia, pelo seu tratamento, né? Então todos os enfermos, se eu esqueci de mencionar algum, Deus há de ser misericordioso conosco, né? Então de maneira especial, então pelos idosos, pelos enfermos, que Deus venha operar milagres na vida deles. Então que nós, que temos o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó por nós, oremos confiantes no nosso Deus. Oremos. Pai Santo e Poderoso, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai, glorificado seja o teu santíssimo nome. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez na tua presença, em oração, clamamos, ó Deus, pela vida desses irmãos que nós acabamos de mencionar. Ó Deus, se esquecemos alguns também, o Senhor esteja, Deus, com eles, no seu leito, na sua casa, no seu momento, Deus, de dor, de angústia, de tribulação, de enfermidade. Que a tua graça, a tua misericórdia, Deus, a tua cura, o teu milagre, Deus, a tua restauração, ó Deus, venha ser operada na vida de cada um deles, ó Pai. Abençoa de tal maneira, Deus, que sejamos ouvidos em nossas orações, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do pai da Sandra, que foi nessa semana, teve alta. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela cura que o Senhor operou na vida dele, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos também que o Senhor venha cuidar do pai da Madalena, Deus, nesse momento que ele tem enfrentado essa luta tão difícil contra o câncer. Também, ó Pai, da mesma maneira, abençoar, guardar, proteger, suprir, ó Deus, curar a Sônia, Deus, sendo assim da sua vontade, ó Pai, acompanhá-la nesse momento de tratamento. Te bendizemos pelo aniversário dela na data de hoje, te agradecemos, ó Deus, por mais um ano de vida que ela completou e que é a dádiva do Senhor, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho e seu nosso, também que venha abençoar, ó Deus, presbítero Onésimo, a Vladirene, ó Pai, cumprindo os teus desígnios, os teus planos, ó Deus, para a vida deles. Mas te suplicamos que a tua misericórdia seja feita com a vida deles, ó Pai, tirando a dor, o incômodo, a angústia, ó Deus, abreviando esse tempo de sofrimento. Pai, se há algo que precisa ser consertado, se há algo que precisa ser restaurado, se há algo que precisa, ó Deus, da tua intervenção, te suplicamos, ó Deus, que assim seja. Abençoa também, ó Deus, a nossa casa lar, o nosso hospital, nosso presbitério, nosso sino, Deus, a tua igreja espalhada pela face da terra. Pai, consagramos ao Senhor todos os nossos pedidos e te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja gracioso e misericordioso em ouvir as nossas orações. Pois assim oramos em nome de Jesus, o teu Filho e o Senhor da igreja, nosso Senhor, hoje e sempre, com perdão dos nossos pecados. Amém. Nossa, que Deus abençoe a cada um. Amada igreja, também é tempo de louvar, de bendizer, de adorar ao nosso Deus, sendo graciosos para com Deus, né? Ou seja, ofertando a Ele a nossa gratidão. Derramando diante do Senhor a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Porque todos nós temos motivos de gratidão. Temos lar, temos roupas, agasalhos, alimentos, temos paz, temos saúde, temos bênçãos de Deus sendo derramadas sobre as nossas vidas sem medida. Então eu quero te convidar, nesta noite de domingo, a cantar e bem dizer, adorar ao nosso Deus, glorificando a Ele, cantando um hino de louvor ao nosso Deus.
Então lá no nosso hinário Novo Cântico nós temos hinos de gratidão ao nosso Deus. E é isso que eu quero convidá-lo aí no teu lar a cantar o hino de número 61 do hinário Novo Cântico. Hino de número 61, Ações de Graças. Cantemos. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Queridos irmãos, vamos passar a parte mais importante do nosso culto, que é ouvir a palavra do nosso Deus. Antes vamos orar, agradecendo a Deus pelos seus grandes feitos nas nossas vidas, assim como nós cantamos hino de gratidão. Vamos também orar ao Senhor, agradecer também por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e também pela porção da sua palavra. Então, estaremos meditando sobre ela. Oremos. Pai, em nome de Jesus, recebe toda a nossa gratidão, ó Deus, o cantar dos nossos lábios, o meditar do nosso coração. Ó Deus, tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Deus que Tu és, pelo Salvador que Tu és em nossas vidas, pela salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, por todas as bênçãos derramadas sobre nós, Deus, por nossos lares, por nossos familiares, por nossa saúde, por nossa igreja, ó Deus, que é Tua. Pai, em nome de Jesus te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Deus, porque aprove ao Senhor nos conceder ter uma igreja em que possamos te louvar, te bendizer e te adorar. Seja de maneira presencial, seja de maneira virtual, através das mídias sociais. Nós temos nos reunido para louvar, bendizer e adorar o Senhor. Muito obrigado por tudo isso, ó Pai. E assim te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha também, ó Deus, neste momento de culto, falar aos nossos corações através da porção da Tua Palavra. Pai, porção da Palavra que será lida e explanada. Ó Pai, ainda que o Senhor encontre em nós, ó Deus, algo que precisa ser corrigido, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esquadrinhe o nosso coração. Ó Deus, com poder e graça, com misericórdia, venha agir nas nossas vidas. Ó Pai, a fim de que possamos meditar na Tua Palavra, aprender um pouco mais de Ti e sendo iluminados, instruídos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, sejamos também direcionados pela porção da Tua Palavra e, ó Deus, possamos louvá-lo, bendizer e adorá-lo também na meditação da Tua Palavra. Que a Tua Palavra vá e produza os frutos para os quais está sendo lançado e que ela produza 30, 60, 100%. Assim nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, texto de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3.
O texto ele é bem extenso, mas eu vou me concentrar apenas no verso 5, que diz assim: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Esta é a palavra, né? A palavra do nosso Deus também diz: sede santos, porque o vosso Pai é santo. O desafio, amada igreja, dos dias de hoje tem sido a santificação. Nós sabemos que o nosso tempo de domingo, para não se tornar tão extenso, né, e tão cansativo também para alguns, estar à frente de um celular, a tela de um celular, também à frente de uma TV, também com as crianças que estão à volta, não ser algo desgastante, nós precisamos ser um tanto quanto breves do que quando nós trazemos a mensagem e pregamos aqui no templo da igreja. Né? Mas, da mesma forma, queremos ser portadores da mensagem de nosso Deus, no Espírito Santo de Deus, trazer à igreja uma palavra que seja a palavra de instrução, de direção, de iluminação, de direção do nosso Deus através do seu Santo Espírito. Então os desafios, irmãos, têm sido muitos nesses tempos pandêmicos. Os desafios do nosso tempo exigem muito de nós, em todas as áreas da nossa vida. Mas o principal deles, como igreja, tem sido o desafio da santificação. Mais do que uma articulação política, mais do que um domínio do povo, nós vemos aqui Josué conclamando o povo para santificar-se de maneira prática, de maneira incisiva, de maneira totalmente desprovida do ser humano, mas entregando-se totalmente, completamente a Deus para essa santificação, né? Hoje, maior do que nós temos um domínio de tecnologia, maior do que temos um domínio da nossa fala em termos de oratória, maior do que o domínio das nossas ações em termos de uma vida politicamente, sociologicamente correta, nós precisamos ter domínio próprio, como diz a palavra de Deus. E isso é santificação. Então Josué diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não há diferenças para aquele povo se comparado a nós nos dias de hoje. Eles se preparavam para o amanhã, para o dia que o Senhor estaria proferindo ali maravilhas no meio deles, realizando maravilhas no meio deles. E nós também estamos nesta preparação do dia do Senhor. O dia que o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós com o seu retorno, porque todas as outras maravilhas Ele tem feito. A maior delas já foi a nossa salvação em Cristo Jesus. Aqui o povo se preparava para a passagem do Jordão, para passar a lei, né? Agora nós também preparamos-nos para a passagem do Jordão, para viver além do Jordão, para viver a presença do nosso Deus. Nós nos preparamos para a vinda de Cristo Jesus. Por isso nós precisamos, tal qual aquele povo, onde a arca iria passar adiante deles, nós também precisamos nos preparar, nos santificar para o Cristo que há de vir em poder e glória, vindo do mais alto dos céus, tendo sido tocada a trombeta, descerá do mais alto dos céus para resgatar a seu povo, a sua igreja, para unir-se com o seu povo, a sua igreja, para que então vivamos em novo céu e em nova terra, onde Deus caminhará conosco, nos será o nosso Deus e nós o seu povo, onde o nosso Deus enxugará de nós toda lágrima, tirará de nosso coração, da nossa vida, todo o rancor, toda a dor, toda a angústia, toda a tribulação. Nós preparamos-nos para a passagem do Jordão, que é a vida presente, para estar com Cristo. E para aquele povo, Josué dizia: santificai-vos. Nós também precisamos nos santificar dia a dia para entrar na terra prometida. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Josué conclama o povo à santificação. Nós também estamos prestes a entrar na nossa terra prometida, a nova Jerusalém. O que o Senhor faria a eles naquele amanhã é o que o Senhor fará para nós no nosso amanhã. Maravilhas do nosso Deus.
a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se trata de uma argumentação meramente religiosa ou uma falácia humana, mas se trata de uma santificação que tem implicações que se estendem por toda a nossa vida. O objetivo da terra prometida naquele momento era a santificação do povo. O objetivo nosso, na nossa Nova Jerusalém, da conquista da Nova Jerusalém, é a santificação de todo o povo para estar vivendo com um Deus que é santo, né? Então, eu quero com os irmãos, nessa breve meditação de domingo, trazer aí quais as implicações desta santificação. Quando nós lemos lá em Gênesis 12, 1 a 3, eu quero te convidar a abrir lá a sua Bíblia, Gênesis 12, de 1 a 3, nós vamos ler um texto que é muito conhecido nosso e que também faz menção a isso que nós estamos falando. Gênesis 12 disse assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é aqui senão uma separação? E santificação é separação, é ser separado, é ser tirado do uso comum, é ser diferente, é ser separado de Deus, por Deus para ser seu povo, é ser tirado do meio do mundo, dos homens do mundo, para ser colocado entre os homens de Deus. É sair de um povo para integrar outro povo. A palavra de Deus diz que Cristo Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, ele veio para o povo judeu, mas eles não o receberam. E ele diz assim: mas todos quanto o receberam foram feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. E nós estamos neste grupo. Estamos sendo separados, fomos separados de um grupo que não recebeu a Deus, não recebeu a Cristo, o Filho de Deus, como salvação, para fazer parte de um grupo que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e agora somos feitos filhos de Deus. E ser feito é ser separado, é nascer de novo, é ser nova criatura, é viver em novidade de vida, é ser portador da mensagem celestial que é Cristo, salvação para todo que nele crê. Santificai-vos, pois, diz Josué, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A palavra que vem para nós também é santificai-vos nos dias de hoje. De um modo é separar a nossa vida de tudo aquilo que está à nossa volta. Não é separar parte da nossa vida. Eu quero falar exclusivamente sobre santificação nesta oportunidade, nesta noite. A nossa vida ela é integral a Deus, ela é integral de serviço cristão. Nós somos servos integrais de Deus em todo momento, aonde quer que pise a planta dos nossos pés. Na igreja, no trabalho, em casa, com os familiares, com os amigos, com o futebol com os amigos, com a confraternização lá na empresa em que eu trabalho, com os meus vizinhos, quando eu estou acompanhado e quando eu estou sozinho. A minha vida não é dividida, não é bipartida, onde eu tenho uma vida secular e uma vida religiosa. Eu sou cristão, eu sou filho de Deus em toda a integralidade do ser humano. Infelizmente, algumas pessoas têm vivido vidas que são dualistas. Uma vida aqui na igreja é assim e lá fora da igreja, dos muros da igreja, é assado. Onde nos muros da igreja é assim, fora dos muros da igreja é diferente. Santificação é a palavra do momento, porque muito está à nossa volta que busca tirar essa nossa santificação. E veja bem, santificação nós não estamos falando de salvação. Salvação é aquilo que Deus dá aos seus, e Ele dá, e somente Ele dá. E nós não podemos conquistá-la.
Mas santificação é um processo, é um crescimento, é uma busca, é um engrandecimento em espírito para estar cada vez mais próximo de Deus, para habitar cada vez mais próximo de Deus, para ter cada vez mais intimidade com Deus. E essa santificação, ela passa, sim, por todo aquele processo que nós já estamos falando há muito tempo. O processo de intimidade com Deus, de conhecer a Deus, de estar íntimo e em comunhão com Deus através da oração, através do partir do pão, através de viver a doutrina dos apóstolos, como nós falamos na manhã de domingo no templo, lendo Atos 2,42. Passa pelos meios de graça, passa por viver a doutrina dos apóstolos, passa por partir o pão, passa pela comunhão, passa pela oração, passa por o estudo da palavra, que são os pilares da igreja. Mas santificação também passa por aquilo que eu preciso fazer, que é abster-me das coisas que me contaminam e que, contaminando lá o meu interior, acabo contaminando as pessoas que estão à minha volta, porque a palavra chega à boca, ela já vem no coração, quando está cheio o coração, né? Diz a palavra de Deus, que quando a palavra chega à boca, Deus já conhece, mas quando a palavra chega à boca, fala do que está cheio o coração. Se o coração está contaminado, se a vida está contaminada, ela vai proferir contaminação, né? Santificação. Então, passa por todo esse processo ensinado em Atos 2,42. Mas passa também por um processo que é nosso, é particular, é íntimo, de buscar romper com o pecado, né? Coisas que não se tem falado nos dias de hoje, que é o retorno de Cristo, a Nova Jerusalém, a passagem no nosso Jordão. E que para isso nós precisamos abandonar o pecado e cada vez mais lutar contra o pecado. Satanás está aí, como diz o apóstolo, né? Está nos tentando a todo momento, né? E nós precisamos resistir. Ele está ao nosso redor, mas Cristo Jesus ao nosso derredor. Então nós precisamos resistir, né? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, né? Então essa resistência, essa busca da santificação vai passar pelo processo, como nós já falamos, que já está descrito nas Sagradas Escrituras, mas também vai passar por atitudes minhas, por algo que eu tenho que fazer, que é o abandono do pecado, é buscar abandonar o pecado, né? É buscar estar longe daquilo que me contamina. Então, nós precisamos identificar aquilo que está nos levando ao pecado, né? Muitas pessoas são levadas a viver quase que essa vida dualista quando estão fugindo do pecado, porque diz assim, quando eu estou no meio, quando eu tenho alguém próximo, me vigiando, me cuidando, eu estou longe do pecado. Ou seja, se o pastor está cuidando, ele foge do pecado. Se o seu líder está cuidando, ele foge do pecado. Se o marido ou mulher, marido não está perto, o marido está perto, a mulher está fugindo do pecado. A mulher está perto, o marido está fugindo do pecado. Filhos, os pais estão por perto, fogem do pecado, né? E assim por diante. Mas quando nos sentimos sós, quando não nos sentimos vigiados, não nos sentimos cuidados, não nos sentimos que tem alguém por perto a nos olhar, acabamos por pecar, acabamos por deslizar, acabamos por cair. E isso em todas as áreas, É aquele que tem o pecado dele que corrói a sua alma, é a questão da finança, que não pode ver um dinheiro, que não pode ver um valor, que é tendencioso a pôr a mão naquilo que não é seu. Outro, o pecado é a bebida, não pode ver um copo de cerveja, um copo de vinho, um copo de cachaça, ele não consegue passar por perto sem se entregar àquele vício maldito. Outros são as drogas ilícitas, né? Outros são os problemas matrimoniais, o adultério. O homem não pode ver um rabo de saia que ele já está adulterando no coração, no pensamento e até mesmo em vias de fato. A mulher da mesma maneira, né? Outrora parece que era tudo diferente, mas hoje estamos vivendo um tempo em que parece que tudo está se assemelhando, tudo está igual. Então a mulher também, se o marido está por perto, o namorado está por perto, o noivo está por perto, não olha para os outros com olhos de desejo. O homem não olha para o outro com olhos de desejo, mas se está sozinho, isso acontece. Aí partimos mais ainda para os meios que nós estamos mais utilizando nos dias de hoje, que são os meios eletrônicos.
não estou sendo vigiado por filho, por esposo, por esposa, por familiar, tenho acesso a esses conteúdos que me são ilícitos, que não me convêm, que me levam ao pecado, né? Outros é o pecado da calúnia, da difamação. Se está no âmbito religioso, por assim dizer, né? O âmbito da igreja controla a língua, mas fora da igreja, quando não tem nenhum irmão aí por perto, não tem um pastor, não tem ninguém da família por perto, a língua está solta, caluniando, falando mal das pessoas por fora. E, infelizmente, nós deveríamos não estar falando isso, mas estamos. Porque a calúnia tem entrado dentro da igreja, a difamação tem entrado dentro da igreja. E eu já disse outrora que falar mal da igreja, dos irmãos da igreja, calúnia, difamação, fofoca, é como falar mal da própria mãe. Porque é na igreja que nós nascemos para Cristo, é na noiva que nós nascemos para Cristo. E alguns, incrivelmente, falam mal do pastor, falam mal dos presbíteros, falam mal dos irmãos da igreja, achando que nunca vão ficar sabendo. E nós ficamos sabendo. Nós ficamos sabendo. Infelizmente, isso tem acontecido. Faz uma festa, de repente, e lá na festa, no descontrair da festa, acaba falando mal do pastor, falando mal dos seus líderes da igreja, achando que eles nunca vão ficar sabendo. Porque não estão na igreja, estão num ambiente festivo. Nós ficamos sabendo sim, daqueles que falam pelas nossas costas, que não tem hombridade, não tem caráter cristão de nos chamar para um canto e ter uma conversa franca, fraternal. Nós ficamos sabendo daqueles que falam mal pelas nossas costas, seja num ambiente de festa, seja na casa do irmão que vai visitar e faz a fofoca, seja nos cantos do templo, seja no terreno da igreja, na rua da igreja, seja lá no comércio. Nós ficamos sabendo. E nós temos... Deus encaminha as coisas para que nós fiquemos sabendo. E qual é o nosso papel? De santificação, de orar por esse que está caluniando, por esse que está falando mal, por esse que lá na festa está falando mal do pastor, está falando mal do presbítero, por aquele que está falando mal do irmão, da irmã, daqueles que ficam acusando uns aos outros. Mas na igreja tem um grupinho. Mas na igreja tem uma panelinha. Mas o pastor tem um grupinho dele. Mas o presbítero tal tem um grupinho dele. O outro presbítero tem um grupinho dele. Irmãos, nós precisamos ser cristãos cada vez mais maduros, santificados. E parar com essas picuinhas, essas bobeiras, essas mediocridades. Como eu falei pela manhã, nós podemos ser a igreja como foi a igreja de Atos dos Apóstolos, onde todos perseveravam unânimes na oração, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, no crescimento da igreja. Nós podemos ser a igreja tal qual a igreja de Atos dos Apóstolos, se nós nos firmarmos na palavra de Deus, doutrina dos apóstolos, partir do pão, oração. Nós podemos. E aí nós veremos, contemplaremos a glória de Deus no nosso meio, contemplaremos as ações de Deus no nosso meio. Aí Deus vai nos acrescentar dia a dia os que estão sendo salvos. Precisamos ter a nossa vida de oração na igreja, proclamação da palavra na igreja, vida de santificação, de santidade dentro e fora da igreja. Você que dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. Você que dentro da igreja trata os seus líderes, pastores, presbíteros e irmãos em Cristo Jesus de um jeito e fora da igreja age de outro, fala mal, fala pelas costas, critica, mas não tem solução para os problemas. Criticar não é problema, nós todos devemos ser críticos, mas precisamos oferecer soluções para aquilo que nós achamos que está errado. E que essas soluções podem ou não ser acatadas pela liderança, podem ou não ser aceitas pela liderança da igreja. Então, buscar santificação, sem a qual nós não veremos a Deus, né? Como diz a carta aos Hebreus. Buscar santificação em todas as áreas da nossa vida, com a nossa mente, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós imaginamos, naquilo que nós ajuizamos, naquilo que nós julgamos. Com o nosso olho, o nosso olhar, a forma como estamos olhando à volta e fazendo nossos pré-julgamentos, nossos preconceitos.
O nosso ouvir, a forma que ouvimos, a forma como entendemos. Será que o que eu estou ouvindo realmente está sendo dito? Será que o que eu estou vendo realmente é? Quando Jesus diz ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, nós precisamos ter olhos e ouvidos da santificação. Em todos os atos da nossa vida, seja ela acadêmica, profissional, religiosa, familiar, em todos os atos da nossa vida. Santificai-vos. O que Deus fez com Abraão ali, ele santifica, ele separa, ele tira daquele meio para fazer o seu povo, para abençoar nele todas as famílias da terra. E nós também fomos tirados do nosso meio. Quantos de nós saímos do meio da nossa família para ser postos em outra família? A família da fé. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Há um propósito de Deus definido para essa separação, para essa santificação. Nós estamos aqui enquanto igreja, povo de Deus, santificado, separado, sendo santificado gradualmente para estar na presença de Deus, para glorificar a Deus na presença dele, para caminhar com ele, onde ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Esse é o propósito da santificação. Não veremos a Deus se não formos santificados, se não buscarmos a nossa santificação. Porque Deus é santo e importa que nós também sejamos santos. Que esse seja o desafio meu, o desafio teu, o desafio da nossa igreja, nessa semana, nesse mês, nesse ano, nas nossas vidas, que é santificação. Buscai, pois, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Que Deus te abençoe tanto quanto abençoou a mim com a porção da sua palavra, neste versículo de hoje, com todo o contexto que ele engloba. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Irmãos, é chegado já o finalzinho do nosso culto. Então quero te convidar a encerrarmos o nosso culto cantando mais um hino do nosso Inário Novo Cântico, né? Inário que tem cânticos belíssimos e muitas vezes se torna até difícil nós escolhermos esses cânticos, né? Tão maravilhosos que eles são, né? Mas eu quero com os irmãos terminar esse nosso culto cantando o hino de número 110 do Inário Novo Cântico. Hino 110. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando em seus braços, firmou-me nos seus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar, passando o nosso Jordão, encaminhando para a Jerusalém, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Cantemos, e depois nós estaremos orando e impetrando a bênção. Cantemos o hino 110 do Inário Novo Cântico. Achou-me muito longe do meu lar,
presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda, e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Amada igreja, passamos ao nosso momento final de culto, momento de orar, consagrar nosso culto ao Senhor, pedir a Ele que nos dê uma boa semana e receber a bênção apostólica. Oremos. Pai amado, santo e poderoso, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso culto ao Senhor, consagramos ao Senhor todos os atos deste culto. Deus, a palavra que foi proferida, ó Deus, também as orações, o cantar dos nossos lábios, o meditar no nosso coração. Recebe, ó Deus, que possa chegar ao Senhor com um aroma suave, ó Deus, com toda a gratidão do nosso coração. Pai, recebe o nosso culto e a nossa adoração. E nos despede agora, ó Deus, como Teu povo, para mais uma semana. Que seja uma semana profícua na Tua presença. Seja o Senhor gracioso para conosco e nos use, quanto portadores da Tua mensagem, para proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus, o Teu Filho e Senhor nosso. Ó Pai, guarda, protege e livra o Teu povo de todo mal, de todo perigo, de toda doença, de todo acidente, Pai. Dá ordem aos Teus anjos para se acampar ao redor de cada um dos Teus filhos e nos dá uma boa semana, guardados, protegidos, ó Deus, e livres pela Tua mão poderosa. Supre-nos em todas as nossas necessidades também, ó Pai. E fica conosco em mais essa semana, que seja uma semana para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e desde já agradecemos e entregamos o nosso culto ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho e Senhor nosso, hoje e para sempre. Amém. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, nosso Deus, o Pai, e as bênçãos consoladoras e fortificadoras do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vós e com todo Israel do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amados irmãos, em Cristo Jesus, aí no teu lar, saudai-vos uns aos outros com um abraço da paz. Saudai-vos uns aos outros no amor de Cristo Jesus, o Filho de Deus e nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Tenham todos uma boa noite de domingo, tenham todos uma boa semana, que Deus vos abençoe, um grande abraço e até domingo que vem.